Tem gente que diz que para você falar sobre um assunto, você precisa conhecer esse assunto pelo lado de dentro. Ou seja, você tem que viver esse assunto, fazer parte dele. Quem não entende direito o que significa lugar de fala, por exemplo, pensa que lugar de fala significa isso, que você só pode falar sobre o racismo se você sofre racismo, etc, etc. Por outro lado, tem gente que acha que quando você vai falar sobre um assunto, é importante você não estar pessoalmente envolvido com esse assunto, porque assim você teria uma posição mais imparcial, neutra sobre o tópico. Se a gente vai falar de coisa séria, e educação é coisa séria, eu acho que eu deveria dar uma satisfação para quem faz parte desses times. Eu não acredito em imparcialidade. Eu acho que ninguém é imparcial a respeito de assunto nenhum. Mas nesse assunto específico, eu particularmente estou muito, mas muito longe de qualquer ideia de imparcialidade. Isso porque esse assunto é protagonista em toda a minha vida. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe eram professores de escola. Quase todos os meus tios também eram. Aí eu entrei na escola e essa foi a minha prioridade até eu terminar o 3º ano. Nessa época, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu queria ser professor. Então, aos 16 anos, eu fui embora da minha casa e vim para a capital fazer o 3º. Eu passava todo dia na escola, o dia todo. Aí eu entrei na universidade e passava o dia inteiro na universidade. Quando meus pais se aposentaram, eu e meu irmão já éramos professores. Quando eu me formei, eu já dava aula em uma escola. Aí eu emendei o mestrado e quando eu acabei o mestrado, eu estava trabalhando em 3 escolas ao mesmo tempo. E eu nunca mais parei. Até hoje eu nunca saí da escola. Às vezes tem gente que me pergunta por que eu não tento dar aula na universidade ou não tento viver do YouTube, fazer dessa a minha principal profissão. A resposta é bem clara: porque eu não quero. Porque a escola é o que eu acredito, porque a escola é o que eu defendo, porque a escola é o que eu gosto. Porque se por um lado a escola não é suficiente para sozinha criar um sistema melhor e mais justo para esse mundo, eu tenho certeza que sem a escola a gente nunca vai construir um mundo melhor e mais justo. Então eu não posso nunca sequer imaginar que eu possa ser imparcial nessa conversa. Eu posso tentar ser melhor, eu posso tentar ser justo, ser honesto, mas não imparcial. Mexeu com a escola? Mexeu comigo. Mexeu com meus amigos, a minha família, meus colegas, meus alunos. Mexeu com meus sonhos, meus projetos, o meu futuro, o meu ganha-pão, o meu país, a minha esperança. Porque educação é um projeto de esperança em seu estado mais puro. Só se pode investir tempo, dinheiro, esforço e recursos em algo cujo resultado a gente vai colher no futuro se você tiver ao menos um pouco de esperança. Mas eu não gosto quando falam da educação como um sinônimo de futuro, porque assim pode parecer que ela é uma coisa abstrata, incerta e nada além disso. A educação também é o presente, é uma parte fundamental do que a gente vive hoje, das nossas alegrias, tristezas, experiências de hoje. E mais do que isso, a educação é passado. Pensa em tudo que a gente, enquanto humanidade, é capaz de fazer hoje. Um avião, um pedaço de metal que pesa toneladas cruzando os céus e carregando pessoas e cargas. Para quem vivia alguns séculos atrás, essa ideia pareceria tão absurda e fantástica quanto um dragão, se não mais. Tudo o que um celular faz, acessar informação infinita, se comunicar por áudio e vídeo com pessoas do outro lado do mundo instantaneamente. Ou então o poder das bombas atômicas, que com o apertar de um botão podem destruir mais pessoas do que toda a população do planeta há alguns séculos. E se pensar num sentido mais amplo, a gente vive num mundo com 8 bilhões de pessoas e consegue produzir comida, roupa, casas e remédios que seriam suficientes para todas essas pessoas se ao menos a gente distribuísse direitinho. O cidadão médio do Brasil faz no seu dia a dia coisas que para uma pessoa que viveu há 300 anos são tão mágicas e impossíveis quanto é Hogwarts para as crianças que vão para a escola hoje e sonham com receber uma visita de um gigante dizendo que elas vão fazer mágica. Isso tudo só foi possível a partir de diversos fatores que se entrelaçam. E um deles, talvez o principal, seja o amplo acesso das crianças à educação.
que anda de mãos dadas com a colaboração de conhecimentos necessária para desenvolver a ciência e a tecnologia. É por isso que falam que a educação é a base de tudo, a base de todas as profissões, porque ela é. E embora a gente viva em um país que valoriza muito pouco a educação e os educadores e educadoras, as pessoas em geral sabem disso. Eu já fui em tantas manifestações que as pessoas carregavam cartazes, dizendo que os heróis do Brasil não deveriam ser jogadores de futebol, deveriam ser os professores. Mas olha só, embora a educação seja um projeto político e não um esporte competitivo, o Pelé da educação é brasileiro. É o Paulo Freire. É aquele mesmo que é tão odiado e tão atacado por tanta gente. Todas as vezes que eu falei sobre Paulo Freire aqui no canal, ou em outros lugares, sempre teve alguém dizendo que o Paulo Freire destruiu a educação no Brasil. Não só é impossível que ele tivesse feito isso, porque o Brasil até hoje não adotou em massa os valores e ideias do Paulo Freire, mas os países que têm educação de ponta são geralmente os que adotam essas ideias e esses valores. Ele é um dos intelectuais de humanas mais citados de todos os tempos de toda a história do mundo. Universidades como Harvard, onde por sinal ele deu aula, tem uma seção inteira de biblioteca destinada a ele. Tem estátuas homenageando Paulo Freire em vários países, como na Suécia. Tem dezenas de grandes universidades que deram doutorado honoris causa para ele. Pensa comigo, ele é um dos intelectuais mais influentes do mundo. Os lugares que adotam seus princípios são alguns dos que têm a melhor educação. Ele é homenageado, honrado e estudado em várias das maiores instituições de ensino. E ele é brasileiro. Esse pessoal patriota, nacionalista, não deveria ter orgulho de um brasileiro que conquistou tudo isso? Reclamam que a nossa educação vai muito mal, e em vários aspectos vai mesmo. Então por que não se implementa esse tipo de educação aqui no Brasil, já que a nossa educação vai tão mal? E aliás, por que a nossa educação vai tão mal? E quem são essas pessoas que mandam na nossa educação e falam tão mal do Paulo Freire? Políticos precisam de voto. É claro, o pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba, perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, está certo. Só que é o seguinte, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro, quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Em Brasília, Tá. depois da reunião que teve lá no MEC, aí ele convidou a gente para almoçar. E como é que era a conversa exatamente? O que é que o pastor pediu, né? E era em troca do quê? 10 milhões ou mais, tinha que dar 15 mil para ele só protocolar, e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado, era para dar um tanto X. Para mim, como a minha região é área de mineração, ele pediu 1 quilo de ouro. Não, ele falou, era um papo muito aberto, né? Então, o negócio estava tão normal lá que ele não pediu segredo, ele falou no meio de todo mundo. Inclusive, tinha outros prefeitos do Pará, ele disse, olha, para esse daqui eu já mandei tantos milhões, os prefeitos ficavam tudo calados, não diziam nem que sim, nem que não. Os que transferissem os 15 mil, ele ia protocolar. Como eu não transferi, não foi protocolar. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou em uma conversa gravada, obtida pelo jornal Folha de São Paulo, que o governo prioriza a distribuição de verbas para prefeituras a partir de pedidos negociados por 2 pastores que não têm cargos dentro do Ministério da Educação e que atuam num esquema paralelo e informal no MEC. Ribeiro diz que o procedimento atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro. Bom, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, eles têm proximidade com o governo Bolsonaro desde o início, com o próprio presidente Bolsonaro. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um órgão do MEC. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar.
Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Uma reportagem publicada no portal Terra essa semana disse que 74% dos pais estão abalados pela falta de interesse dos filhos em estudar. Ou seja, a cada 4 pais, 3 relataram isso. Se a gente tem um governo que sistematicamente persegue os professores, se são cortados os recursos da educação e os recursos que tem são desviados para membros corruptos desse governo, se os pais que deveriam ser exemplo idolatram e cultuam figuras que são ícones da anti-intelectualidade, se os seus tios e irmãos mais velhos fazem parte da geração dos millennials, que são a geração que mais estudou na história da humanidade, estão ferrados, desempregados ou com subempregos, grande parte tendo que voltar a morar com os pais, vai estudar pra quê? As pessoas para quem a gente dá mais prestígio, mais dinheiro, mais atenção, não são pessoas que estudaram. Ou, se são, não é esse o motivo de eles receberem essa atenção. Os jovens aprendem que receber atenção, receber respeito, receber admiração e receber dinheiro são coisas muito importantes. E estudo não parece uma forma eficiente de receber essas coisas. Estudar para quê? Com os cortes de bolsas, de políticas de permanência, de investimento em ciência, a universidade vai voltando a ser cada vez mais um lugar ocupado só pelas elites econômicas. E um lugar lá vai voltando a ser cada vez mais difícil de conquistar e manter para quem vem das comunidades periféricas. Estudar para quê? Os alunos e alunas percebem a forma como são tratados e desvalorizados os professores e professoras, que são para os alunos o maior símbolo desse processo ensino-aprendizagem. Os professores são uma das profissões com os maiores índices de depressão, de ansiedade. São índices piores do que os carcereiros. Estudar para quê? Estudar para quê? Estudar para quê? Eu te digo para quê. Quem é jovem hoje faz parte de uma geração que vai ter que enfrentar problemas que nenhuma outra geração na história da humanidade teve que enfrentar. As crises políticas, econômicas e, sobretudo, ambientais são muito diferentes em vários aspectos de todas as outras que a humanidade já passou. A gente vai precisar de soluções novas, e não é só novas tecnologias. Se novas tecnologias resolvessem tudo, a gente nem estaria nessa crise para começo de conversa. Vai ser e já é necessário pensar em novas tecnologias, mas também novas formas de relações sociais, porque não adianta pegar esse mundo profundamente desigual e profundamente consumista e jogar uma tecnologia nova em cima dele e achar que isso vai resolver. Não vai. Isso tudo quer dizer que o peso que existe nos ombros dessa geração é muito grande, e sem muito estudo, ele não vai ser resolvido. Estudar para quê? Estudar para entender o mundo, estudar para entender as coisas, estudar para entender as pessoas, estudar para ter contato com pessoas, estudar para crescer enquanto indivíduo, estudar porque é bom, estudar porque é divertido, estudar porque gosta, mas também estudar por conta desse peso gigante. Estudar porque, olhando para trás, o estudo já provou que é capaz de milagres, de fazer um pedaço de metal voar pelo céu mais alto que as nuvens, mais rápido que a velocidade do som, e criar um mundo onde uma coisa tão incrível como essa seja uma coisa rotineira do dia a dia. Recentemente, a Unicef publicou um estudo pela Changing Childhood Project. Esse estudo dizia que, no Brasil, 31% dos entrevistados entre 15 e 24 anos acreditam que o mundo está melhorando. No ranking de quais jovens têm mais esperança em um mundo melhor, o Brasil ficou em penúltimo colocado. Eu falei lá no começo desse vídeo que sem esperança a educação não existe. Não tem por que investir tanto tempo, dinheiro, esforço, recursos em uma coisa que você não tem esperança que vai te trazer bons frutos.
Da mesma forma que eu vejo a crise política, a crise econômica e a crise ambiental como 3 faces de uma só crise, me parece que a falta de esperança dos jovens, que apareceu no relatório da Unicef, tem tudo a ver com a falta de interesse em estudar que 74% dos pais relatam perceber nos seus filhos. A gente não vai resolver essa crise gigantesca sem muito estudo. E a gente não vai ter muito estudo sem esperança. E a gente não vai ter esperança sem que a gente veja motivos concretos para ter esperança. Porque a gente já cansou de conversinha, né?